é o que está envolvido na tomada de decisão de desinvestir ou de investir em ações. Esse é um ponto bem legal, que muita gente não comenta, que é sobre uma decisão ela não ser simplesmente objetiva, né? Então, quando um analista te recomenda comprar uma ação ou vender uma ação, muitas vezes você tem que pensar algumas coisas a mais do que simplesmente ir lá na corretora e comprar 10 mil, 100 mil reais naquela ação ou desinvestir tudo que você tem na sua carteira, né? Deixa eu contextualizar aqui para você entender o que eu estou querendo dizer. Vamos supor que você precisa de dinheiro, né? Você precisa de dinheiro para fazer qualquer outra coisa na sua vida. E você tem dinheiro lá investido em ações. Qual que é a melhor forma de você desinvestir? Bom, primeira coisa, tenho muita pressa. Se você tem muita pressa, precisa do dinheiro daqui a 2 dias, né? Que é o tempo que demora a partir do momento que você vende uma ação para cair na sua conta, não tem muito o que você fazer, certo? Você vai ter que vender aquela ação, independente do preço que tiver, independente do imposto de renda que você vai pagar, você vai ter que vender aquela ação. Agora não, eu vou precisar do dinheiro daqui a 30 dias. Como que eu posso fazer esse desinvestimento? A gente sempre fala que os investidores profissionais fazem isso sempre de forma fatiada. Não adianta você vender tudo em um dia só. Vamos supor que o mercado está caindo hoje 3%, aquela ação que você quer vender está caindo 6%. O que adianta você vender 100% hoje? Talvez você ainda tenha que pagar imposto de renda. Se você conseguir se planejar, talvez você possa pensar em fatiar essa venda. Como você pode fatiar essa venda? Vende um pouco hoje, vende 25% daquela posição, vende mais 25% amanhã, vende 25% depois de amanhã, ou ainda, se você tiver um espaço de tempo maior, vende 25% hoje, vende 25% semana que vem, vende 25% no outro mês, e assim talvez você dilua a quantidade de imposto que você tenha que pagar, diminui o risco de você vender num dia ruim, porque o mercado ele é muito dinâmico, pode ser que tenham grandes investidores desinvestindo ou investindo bem naquele dia, né? Então você fazendo isso de forma segregada, melhora, talvez ele marginalmente, mas melhora um pouco a sua percepção de retorno ali que você teria dentro daquela ação. E principalmente eu acho que o ponto de imposto de renda ele é muito importante e que ele ajuda muito a você tomar algumas decisões. Então vamos pensar que você comprou 10 mil reais de uma ação, ela se valorizou 100%, você tem ali 20 mil reais investido e você quer começar a fazer um desinvestimento. Vamos pensar primeiro que você tem uma isenção de imposto de renda em vendas até 20 mil reais no mês, né? Então, o exemplo aqui talvez não tenha sido muito bom, mas se fosse 40, 50 mil reais que você tivesse investido ali, né? Se você vendesse tudo de uma vez agora, você seria obrigado a pagar imposto de renda sobre o valor total ali daquele recurso que você investiu, né? Então, talvez fosse mais inteligente você vender 20 mil reais esse mês, 20 mil reais no mês seguinte e assim por diante. Ah, mas o mercado está muito otimista, eu achava que aquela ação poderia se valorizar 50%, ela se valorizou 100%, aí nesse cenário, talvez seja melhor você pagar imposto de renda do que você correr o risco daquela ação se desvalorizar muito. Então, aí você vai precisar de um julgamento primeiro, de um profissional para entender se aquela ação ela ainda tem espaço para se valorizar ou se corre o risco dela começar a cair rápido. Se esse for o cenário, paga imposto, né? Ou você vai fazer a conta. Vamos supor que você tem investido 100 mil reais, ganhou 100 mil reais com aquela ação. Muitas vezes você vai pagar mais de imposto de renda do que se a ação de repente cair 15%. Se a ação ainda cair 15%, você vendeu metade agora, vai vender metade no mês que vem, né? Ou fatiado, se você fizer ali a conta, você pode até assumir que a ação pode cair 10%, 15%, que ainda assim você vai pagar menos imposto de renda. Então, veja aqui como é complexo, né, a decisão de você realizar um desinvestimento como pessoa física, né? Porque você tem alguns benefícios que talvez um investidor, pessoa jurídica, um investidor profissional, ele não precisa levar tanto em consideração, porque ele não vai pagar imposto de renda imediatamente, mas você tem esse benefício fiscal. Então você tem que tomar a decisão aos poucos. Primeira regra, né, tirando imposto de renda, que eu sempre falo faça sempre fracionado, compre fracionado, venda fracionado, que assim você também vai tendo a percepção se você tomou a decisão correta, né? Então você comprou a ação porque você esperava que ela se valorizasse bastante, certo?
ou muito mais do que você teria investindo na renda fixa. Para isso, você faz um investimento inicial e entende como o mercado está andando. De repente, aquela ação ainda está caindo. Se ele está caindo por muitos dias consecutivos, se você investiu 25% do que você gostaria de ter hoje. Se amanhã cair um pouco mais, você vai comprar mais barato. Depois, se continuar caindo, você vai comprar ainda mais barato. E assim por diante. Se você tivesse comprado tudo no mesmo dia, você ia pegar toda a queda e talvez sofresse mais para buscar essa valorização. E para venda é o mesmo racional, né? Você acha que já chegou naquele ponto em que você já encontrou a sua rentabilidade máxima e você acha que a ação talvez comece a corrigir, vende um pedaço. Se amanhã continuar subindo, você vai ter realizado um lucro um pouquinho maior. Vai fazendo isso. Se você fizer isso com todas as ações da sua carteira, né, você vai ver que seu retorno composto ele vai ser melhor ao longo dos anos.